No último dia de agendas na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou o mecanismo atual do teto de gastos públicos, dizendo que responsabilidade fiscal não está acima da social. E com nova queda na Bolsa, ele atribuiu a movimentação do mercado a especuladores. Vamos ouvir. Daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Marco, quando o presidente aponta o dedo e fala que são especuladores, eu parto do princípio que ele deve ter essa informação das pessoas que fizeram essa mobilização, né? Ou ele está acusando, por exemplo, investidores que estão receosos com a nova política econômica brasileira. Acho um excelente ponto que você traz aqui, William. Primeiro que técnica argumentativa do PT e da esquerda sempre foi criar uma classe abstrata de pessoas que oprimem outras, que fazem mal a outras pessoas. E eles se colocam, né, políticos como são, como os interlocutores que protegerão os oprimidos. Então, vote em mim que eu te protejo dos especuladores. Vote em mim que eu te protejo da elite branca, opressora, racista, misógina, fascista e por aí vai. Então, eles sempre entram no meio de uma falsa dinâmica social de disputa entre grupos que tem, isso daí é viés claramente marxista, né? Marxismo puro. E esse discurso chinfrim de quintíssima categoria que não diz absolutamente nada, né? Ele fala isso, sabe o que eu fico imaginando? Sinceramente, do fundo do meu coração, que deve estar cheio de especulador lá do PT mesmo. Os caras, eles sabem que uma fala dessa joga lá para baixo o mercado e eles vão apostando de acordo com os interesses deles. É a única coisa que eu posso abstrair ou retirar desse discurso, porque ele é patético, ele não exprime nada. Ele é um discurso demagógico. É aquele velho papo do fiscal não pode se contrapor ao social. Não tem nada mais estúpido do que isso do ponto de vista econômico. Se você quer jogar um país no ralo, você fala uma porcaria dessa. E você percebe que logo em seguida eles contradizem? Não quer dizer que a gente não tenha que cumprir meta de inflação. Então, quer dizer, é esse tipo de mentalidade totalmente atrasada, tem sim o viés estatista, progressista, desenvolvimentista, que ele traz, né, do Estado como investidor, do Estado como empresário, mais estatais, que é algo estúpido que deveria ter morrido lá com a queda do muro de Berlim. E ele retoma esse papo que vai nos manter no atraso, no retrocesso econômico. Então, essa contraposição do fiscal com o social é a maior bobagem que um progressista pode falar. Se você quer ter um país no eixo, você tem que diminuir todo esse tamanho e gasto público do Estado para você ter, sim, o menor peso nas costas do cidadão possível. Ô Marcos, são coisas completamente diferentes. A regra do teto de gastos é uma regra completamente equivocada. Uma regra que já nasceu natimorta no governo Temer e o Bolsonaro não fez absolutamente nada para mudar. Eu gosto de trazer esse assunto para o nível da tecnicidade, Marcos. Vai lá. É importante deixar claro, né? O teto de gastos, ele deixa de fora o custo que o Banco Central tem com o aumento da dívida pública, né? Quando o Banco Central aumenta a Selic para emitir título da dívida pública, esse custo está fora do teto de gastos. E esse custo é responsável por 7% do PIB. Uma regra interessante de teto de gastos seria colocar esse custo junto e colocar, não regra de teto da despesa pública, mas teto da dívida pública em geral, não é? O presidente do Banco Central, ele é um funcionário público, ele tem que ser eficiente. Então eu vejo muita contradição nisso. E isso a gente tem que mudar mesmo, isso o PT tem que mudar, tem um dever de mudar. Isso não significa que ele não vai buscar o superávit primário, não vai buscar a redução da dívida pública.
Isso é a cartilha básica da economia e de como governar o país, Marco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Mas tem que se discutir, sim. Essa regra está errada. Essa regra não faz sentido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Brasil gasta muito menos com o serviço público do que os países desenvolvidos. É absurdo. O Brasil, para você ter uma ideia, gasta com saúde $600 per capita. O Reino Unido gasta $3.000 per capita. Tudo bem, o Brasil é um país pobre, de fato é, mas toda a regra fiscal tem que ter um caminho para daqui a 30 anos chegar no país desenvolvido. Senhores. Né? Eu quero ter uma melhor, Posso aqui melhor de novo, serviço público. De novo, peraí. 30 segundos, Marco. Tá, primeira falsa equivalência que o Felipão trouxe de novo aqui. Gasto não é sinônimo de eficiência. Regra básica de economia para qualquer coisa, empresa privada, principalmente, e poder público. O cara gastar mais com educação, o Brasil gasta uma fortuna comparativamente do PIB com educação com qualquer outro país e é uma porcaria a educação brasileira. Isso é ridículo. Não é verdade. Esse argumento é uma falácia das maiores que existem, principalmente no pensamento progressista.